O negócio é o seguinte, mocidade. Vamos de O Futebol Revoluciona, porque eu quero descobrir como é que o futebol mudou e nós simplesmente não entendemos. Então já se inscreve lá no canal, o link está aqui na minha descrição, deixa o like e vamos junto! Após o fim da Copa do Mundo de Clubes, a discussão sobre jogos, campeonatos, calendário, férias para os jogadores, quem realmente tem o poder sobre o futebol, se é a FIFA, se é a UEFA, vários pontos, vários tópicos, né, foram abertos aí após o final do Mundial, do Super Mundial de Clubes, onde o Chelsea foi campeão. Essa Copa do Mundo de Clubes aí, muito se falava em os europeus não quererem participar antes do início. Mas depois que rolou, todo mundo viu o sucesso que fez e realmente os europeus ficaram mais interessados. Porém, isso influencia diretamente nas férias deles, né? Porque pega o final de temporada deles e o nosso aqui, meio de temporada, né? Bom, até hoje o calendário do futebol brasileiro não se adequou ao europeu, que é o que deve ser seguido aí como base para o futebol mundial, né? Vamos ver onde que isso vai De um dar. lado, nós temos, por exemplo, Jürgen Klopp, né, que se demonstrou contra a competição. Rafinha, que deu uma entrevista polêmica, onde ele comentou em que muitos jogadores prefeririam estar de férias, né, ao invés de ser Esse Rafinha. obrigado a jogar a Esse Rafinha. Depois da entrevista que ele deu pro Romário, mano. Copa do Mundo de Clubes. Tivemos também várias críticas da imprensa, principalmente da imprensa europeia. E do outro lado, aqueles que Nossa, um foram turbilhão mesmo. favoráveis à competição, como o caso do próprio Real Madrid, que já quer que a competição aconteça a cada 2 anos. Ó, Vários superclubes europeus, né, grandes potências da Europa, como mudou como o o interesse. Liverpool e outros, querem que a competição aumente para 48 clubes, para que mais times europeus possam abocanhar aí a premiação da FIFA, né? Posso queimar minha língua, dando essa opinião antes do final do vídeo. Vamos ver se até o final do vídeo eu mudo, mas... Pra mim, a cada 2 anos, não. Aumentar o número de participantes? Interessante. Na Copa do Mundo de Clubes. As confederações da Comebol, da África, da Ásia, isso, né, todas foram muito favoráveis. Tivemos também, por exemplo, a opinião favorável do Rummenigge, CEO do Bayern de Munique, uma das grandes lendas do futebol alemão, e ele comentou, né, que pô, essa competição veio em boa hora porque ajudou o Bayern a pagar seus jogadores, né, a ter mais dinheiro, a ter mais recursos para conseguir pagar os principais jogadores do mundo. Afinal, não é nada Olha, barato você ter um elenco com valor de mercado, com o valor Bayern em dos crise, salários, né, será? que os jogadores do Bayern de Munique ganham. A Copa do Mundo de Clubes trouxe Mano, esse troféu é lindo, né? Cara, esse troféu os caras acertaram em novos cheio. panoramas dentro do cenário do futebol. E eu queria aqui nesse vídeo comentar, né, que, cara, muita coisa já tá mudando, vai mudar e vai mudar muito no cenário do futebol internacional nos próximos anos. E eu Justo. acho que tem muita gente que ainda não percebeu. Eu acho que ainda tem Sempre muda, né? Mas muda mais em relação a competições, né? Competições que surgem e deixam de existir. Mas em relação ao calendário, é um tabu muita a gente ser que talvez quebrado. tem muita gente que ainda subestima, né, a capacidade da FIFA poder controlar de fato o futebol. E o primeiro ponto que eu queria ah, comentar aqui nesse vídeo é que, primeiro, estão mentindo para você. A UEFA e a FIFA, elas não são inimigas nessa discussão. Pelo contrário, pessoal, a UEFA hoje é a maior aliada da FIFA. A UEFA é aliada da FIFA no momento atual. Sim, a UEFA e a FIFA já tiveram inúmeras discussões. A FIFA, por exemplo, quis implementar a Copa do Mundo a cada 2 anos, ainda bem que não aconteceu, né? E Nossa, a UEFA falou que glória que não, né? as seleções europeias não participariam mais da Copa do Mundo, assim como as seleções da Comebol, Pô, Copa né? do Mundo a A cada UEFA e dois a anos? Comebol se uniram nesse ponto. A FIFA também já pensou em criar a Liga das Nações Mundial, né? Uma Liga das Nações versão mundial. A UEFA foi lá e já se antecipou. Essa Liga das Nações, cara, pra mim se fosse
alguma coisa assim mais interessante no lugar de eliminatórias para a Copa, né? Talvez. Criou a Liga das Nações da UEFA. Então, sim, já tiveram várias rusgas e ainda podem ter novas rusgas. Mas, nesse ponto da Copa do Mundo de Clubes, eu vi muitos vídeos aí no YouTube, muita gente comentando: a FIFA quer ter a sua própria Champions League. Será que agora a Copa do Mundo de Clubes vai começar a concorrer com a Champions League? Primeiro de tudo, a Copa do Mundo de Clubes acontece em um período que não tem Champions League, que é no mês de junho. A temporada europeia está parada, não tem nenhum jogo. Então, como que uma competição pode concorrer com a Não tem outra nada a ver, né? se elas acontecem em momentos diferentes? A Copa do Nada a Mundo ver de uma coisa com a Clubes outra. valoriza mais ainda a Champions League, vai valorizar mais ainda a principal competição de clubes hoje, né, que é a Champions League, assim Também como também acho. vai valorizar mais ainda a Libertadores, mais ainda a Liga dos Campeões da Ásia e Claro, da pô. África. Então não são competições que concorrem uma com a outra. Para a UEFA, Quem que não vai querer ganhar o seu torneio continental para ir pro Mundial, mano? É lógico que foi valoriza, a né? melhor coisa que surgiu nos últimos anos, porque qual que é o maior temor da UEFA? A UEFA tem medo da Superliga Europeia, porque hoje, por lei, não tem nada que proíba o Essa é aquela famigerada que quiseram criar há alguns anos e os próprios torcedores de alguns dos gigantes europeus protestaram pela forma Real injusta Madrid, a que Juventus, o foi proposta. Barcelona, os gigantes europeus se juntarem e criarem a Superliga Europeia. E eles já tentaram isso uma vez, Ah. já vieram com essa ideia novamente recentemente. Então, o maior medo da UEFA é perder a Champions League, perder dinheiro com a Champions League. Pessoal, a gente tá falando aqui de poder, de dinheiro. Então, a FIFA conseguiu. Ah, mas é o dinheiro da Arábia Saudita. Ah, um dinheiro que, sei lá, tem ali um dinheiro controverso. Você pode criticar a O torcedor pode, né? Mas vocês acham que FIFA, UEFA, Comembol, que seja, estão preocupados com a origem do dinheiro? origem do dinheiro que bancou toda essa Ah, detalhe, premiação e né? bancou a competição, né, a Copa do Mundo de Clubes em sua primeira edição. E eu acho essa crítica muito válida. Mas Pro a FIFA torcedor fez o válido. negócio acontecer e a tendência é que na próxima edição tenham mais patrocinadores, né? Todo mundo já viu como que ela acontece, todo mundo já viu o formato, todo mundo já viu que ela funciona. Por exemplo, se essa competição for na Europa, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Ninguém vai Vai. querer deixar de assistir um PSG e Bayern de Munique, ninguém vai querer deixar de assistir um Real Madrid e PSG nas semifinais, né? Vai ter Até mesmo contra um time sul-americano, um gigante do futebol sul-americano, né? Ninguém vai querer deixar de assistir. Na Europa, isso aí vai ser um sucesso total de público. Só que tem que ser num país só. Essa palhaçada que estão fazendo com a Copa do Mundo de Coreia do Sul e Japão, Estados Unidos, México, Canadá. Daí a próxima vai ter Uruguai, Argentina, Marrocos, Espanha, mais um outro lá que eu nem lembro. Isso aí virou bagunça. Copa do Mundo, Mundial de Clubes, tem que ser num país só, uma sede, sem público, bagunça. vai ter audiência, as pessoas vão querer assistir, vão querer consumir, ainda mais em um período em que não tem futebol, que é né, que é o mês de junho. Então, só vai ter essa competição de importante acontecendo no mundo inteiro. E sem contar No mundo inteiro, exceto onde? Aqui no Brasil, né? Que nunca adequam o calendário ao europeu, a né? valorização que os times sul-americanos trazem para a competição, onde os times sul-americanos vão dar a vida, os times da África, da Ásia também têm torcidas fanáticas, isso vai trazer cor, vai trazer festa, vai trazer as Demais, mano. atmosferas dos Pô, estádios serão sempre incríveis. time Cara, a da África, competição deu mano, certo, tem torcida. muita coisa que precisa ajustar, eu acho que os europeus ainda vão levar um tempinho para valorizar de verdade. Eu acho que, assim, a chance de morrer é quase nula, tá? Sendo bem sincero. É É, mais fácil hoje uma Copa do Rei, uma Copa da Itália morrer do que a Copa do pô, Mundo de Clubes, porque é os times óbvio. poderosos da Com Europa certeza, mano. viram aqui uma mina de ouro. Ah, mas os europeus estão desinteressados, eles não Olha que ligam, taça os times linda. europeus não ligam. A galera confunde. Os times europeus estão ligando, talvez os jogadores não ligavam, mas com, né, a premiação que muitos ganharam ali, pô, $1 milhão na conta a mais, né, 500 mil É, dólares a mais ali no que seria as férias de verão, não é nada mal pro jogador de futebol. é. Então eles não vão reclamar também, né? Os clubes estão numa vitrine internacional, então a marca Real Madrid, a marca Chelsea, a marca PSG está sendo, né, essas marcas estão sendo expostas, então a exposição da marca, isso traz um valor
assim, imensurável, né? O quanto isso vai valorizar mais ainda é, as marcas, as camisas, né, desses grandes clubes europeus. Mano, aqui no Brasil já tem bastante gente atualmente que torce pra time europeu, tipo, de torcer, torcer mesmo, sabe? Tem muita gente como eu que tem admiração por um ou outro, assim, mas tem gente que torce de verdade. E isso na Ásia, mano, na África, isso é uma febre, mano. O que tem de asiático, que é torcedor mesmo de time europeu, cara, isso aí só vai valorizar ainda mais a marca deles, igual o mano aí tá falando pelo mundo, Eu né? vou dar um exemplo aqui. Muita gente no Brasil que não acompanha futebol europeu, e olha que tem muita gente, futebol europeu no Brasil ainda é um mercado nichado, É, conheceu os jogadores do Real Madrid, conheceu mais de. Meu pai, né? Meu pai só assiste futebol brasileiro. Meu pai conheceu os jogadores do Chelsea, que ele nunca tinha ouvido falar antes, que ele conheceu os jogadores do PSG, é né? Por verdade. conta disso. Isso traz valor. Você ter várias pessoas que não são consumidoras do mercado europeu acabam consumindo e assim que acaba comprando uma camiseta, né, uma camisa do time, assim que vai acabar de alguma forma levando valor, né, para o clube e isso consequentemente agrega muito valor para os clubes europeus. Então, o desinteresse dos europeus é Fora a por grana parte da da TV, né? imprensa, boa parte da imprensa, né, uma parcela da imprensa valorizou, na Espanha, Portugal, Itália, né? Foram imprensas que eu vi valorizar mais a competição. E como eu comentei no início do vídeo, né? Tem alguns personagens aqui que são os maiores inimigos de fato da competição. As Hum, 5 principais ligas da Europa, Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e o Campeonato Francês, hum. são os donos dessas ligas, são os maiores críticos da Copa do Mundo de Clubes. O Tebas, o presidente da La Liga, foi o maior crítico da Copa do Mundo de Bom, Clubes. Ele esse aí é fala que essa um competição é inútil e tudo mais, mas por que eles zero falam isso? esquerda. Eles têm medo que as suas competições domésticas percam valor. Né? E hoje essas competições têm muito valor, estão entre as principais do mundo do futebol, dentre as que mais faturam, que mais têm receita. Então, se por acaso o Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid começar a valorizar demais a Copa do Mundo de Clubes, pode ser que no ano em que tiver a Copa do Mundo de Clubes, o Real Madrid e o Barcelona comecem a colocar time reserva, né, nos jogos, comecem a meio que Faz sentido. valorizar as últimas rodadas, né, colocando time misto, time reserva, para fazer com que a equipe ali esteja saudável para disputar. Faz sentido, né? Mas, imagine se estão os dois ali, ó, Barcelona e Real Madrid, pau a pau nas últimas rodadas, para decidir quem que vai ganhar o Campeonato Espanhol, a La Liga. Aí eles não vão abrir mão, né? A não ser que um dos dois esteja totalmente fora da disputa. O Mundial. Então, por exemplo, vamos supor uma edição ali, uma La Liga, em que o Real Madrid foi campeão e o Barcelona não tem mais chances. Então, o Barcelona só vai botar time reserva, só vai botar moleque ali para jogar o Campeonato Espanhol, porque de- em alguns dias ali o Barcelona vai disputar a Copa do Mundo de Clubes. Então, isso desvaloriza a La Liga. E tem o ponto É. do calendário. O calendário tá muito esticado, não tem mais data para colocar jogo e possivelmente. Aí eles estão sentindo um pouco da realidade dos clubes brasileiros, né? Por causa de campeonato estadual, principalmente, é outra parada, Uma né? das formas de você solucionar o calendário é diminuindo o tamanho da La Liga e do Campeonato Italiano, e de repente até da Premier League. Da Premier League eu acho muito improvável, mas a La Liga pode diminuir de tamanho de 20 clubes para 18 clubes. Pode ser uma alternativa. O Campeonato É, Francês tem gente que vai tinha chiar, né? 20 clubes e diminuiu para 18. Isso foi recente, não faz muito tempo. Faz 6 edições, 5 edições que o Campeonato Francês diminuiu de tamanho. O Campeonato Pô, essa é uma parada que me pega, né, mano? 18, né? Um número estranho, né? Sei lá, me parece que 20 é um número ideal, né? É que tem que. É esse inchaço, né, de competição, né? Complicado, né, mano? Mas realmente, se você diminui dois times aí, acaba com algumas rodadas, né? Italiano Quantas que já dá? teve Calcula aí. 18 clubes, né? Aumentou de tamanho. O Campeonato Espanhol também já teve um tamanho menor de clubes. Inclusive, o auge do futebol italiano, né? O auge do Calcio, quando tinha Maradona no Napoli, Juventus do Platini, Começo depois dos anos o 90. Milan do Van Basten e Ó, do Arrigo Sacchi, nessa época só tinham 18 equipes no Campeonato ó Italiano. aí. Então é algo que pode voltar a acontecer. Menos datas, menos dinheiro entrando para a liga, mas os clubes grandes podem compensar com a Copa do Mundo de Clubes. Então pode fazer sentido para os clubes grandes eles deixarem, abrirem mão de jogar ali 4 rodadas, né, nos campeonatos domésticos, porque eles vão ganhar mais
com a Copa do Mundo de Clubes, caso aconteça a cada 2 anos, por exemplo. E aqui tem um outro ponto que eu acho que, cara, 2 anos pode é parecer foda, hein? besteira, tem muita gente que ainda dá risada quando eu falo sobre isso, né? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre 7 ligas que podem superar times europeus na Copa do Mundo de Clubes até 2050. Deixo aqui no card depois para você assistir. Tem Interessante, outro hein? ponto em que Vou a Copa assistir. do Mundo de Clubes pode acelerar o crescimento de ligas ao redor do mundo a longo prazo. Por Pô, exemplo, uma Major League Soccer, uma liga saudita, uma liga chinesa, que hoje tá uma várzea, né? A liga chinesa hoje é muito fraca, mas estamos falando de China, e China em 10 anos pode transformar ali o futebol chinês em uma potência. A Copa do Mundo de Clubes tanto que já pode fez isso, né? acelerar o crescimento dessa. Mas desistiram. Imagine se os chineses não tivessem desistido desse projeto do futebol que eles estavam fazendo na década passada. Mano, ia ter uns times chineses monstros hoje no mundo, disputando essa Essas parada aí, ligas ó. aqui periféricas, entre aspas, do futebol global. E daqui 20 anos, por que não, uma Major League Soccer pode fazer frente, né? Os principais times, talvez, dos Estados Unidos, os principais times sauditas, podem fazer frente aos principais times da Europa. A gente Pode, viu o Al mano. Hilal eliminando o Manchester City, um dos principais É, clubes europeus. Por que isso não pode acontecer pode, né? Quem tem grana monta elenco, né? de novo e em maiores proporções daqui 10 anos, por exemplo? Eu acho que pode acontecer, porque, lembrando, vão ter sempre times dos outros continentes. Então é natural que tenha sempre time brasileiro, sempre time americano, sempre time do México, time da Arábia Saudita, time do Japão, da China, disputando a Copa do Mundo de Clubes. Com o passar do tempo, eles vão estar recebendo o dinheiro da premiação da Copa do Mundo de Clubes, mais a exposição internacional, venda de camisa, eles vão estar numa vitrine internacional. Óbvio que isso leva tempo, talvez nunca aconteça, mas eu acredito que também essas ligas possam crescer. O Por exemplo, bagulho é hoje o bom pra todo Flamengo mundo. já Essa que é consegue a real. competir financeiramente com o Benfica. Tá ligado? Porque, pô, mano, você vai lá, participa e tal. Se você perde pro europeu, beleza. Tipo, pô, chegou ali numa quartas de final ali, baita campanha, perdeu do europeu. Mas se você ganha, mano, tá ligado? É consagração pra eternidade. Vai valorizar a marca de todos os times dessas ligas que o Mano tá falando aí. Com o Porto, com times de segundo escalão, por que daqui a pouco o Flamengo não consegue competir financeiramente com uma Inter de Milão, com um Atlético de Madrid? A segunda coisa que eu acho que vai acontecer é que a FIFA vai abrir mão do Intercontinental e vai abrir mão também de um período da data FIFA. Hoje são. Pois é, esse Intercontinental aí, eu acho que ele já fica daí meio desnecessário, né? E, pô, ele não é muito interessante, né, cara? É tipo 2, 3 joguinhos ali, muito curto, muito, sei lá, não diria insignificante, mas agora que tem o Mundial de Clubes, pra quê? 5 períodos de data FIFA, ou seja, são 10 jogos de data FIFA que acontecem, né? 2 jogos de data FIFA em cada período. E eu acho que vai diminuir para 4, ficando 8 jogos de data FIFA por temporada. Por temporada. Isso aqui seria muito bom, viu? Isso aqui seria muito bom, ó. Cortar uma data FIFA ali em junho e cortar o Intercontinental ali. Por ano. Então aqui você já abre mão de algumas datas e a FIFA acabando com o Intercontinental também se encerra, né? Essa competição e assim abre mais datas. Boa Pelas minhas proposta. contas aqui, a FIFA vai ter 20 datas livres abrindo mão de um período de data FIFA por temporada e abrindo mão também do Intercontinental. O Tá vendo? É terceiro só ponto que eu pensar um acho que pode pouco, né, acontecer também é mocidade? a data FIFA ficar mais concentrada em apenas 2 ou 3 períodos apenas no ano, ao invés de 5, né? Como eu falei, Ótimo. né? Como o exemplo que eu Ótimo. comentei, hoje são 5 períodos de data FIFA. Isso diminuiria de 15 datas FIFA por temporada para 10 datas, né? Consequentemente, teria que diminuir o Significante. tamanho das eliminatórias, né? Ter menos jogos nas eliminatórias, e também teriam menos datas, né, para jogos amistosos e jogos ali de pouquíssimo apelo entre seleções. A Supercopa. Pois é, né, mano? É o que eu tava falando, né? Pô, eliminatório é muito chato, mano, tá ligado? Pô, por que que não faz uma Copa América aí mais elaborada, mais extensa até? Ou essa Liga das Nações? Sorry. Ainda estou com licença poética para tossir, porque faz 15 dias que eu tô com asma. Esqueci o que eu tava falando. Ah, ou essa Liga das Nações aí. Alguma coisa mais interessante pra valer vaga na Copa do Mundo, porque eliminatórias é muito chato, mano. É muito chato. Eu acho que se tornariam torneios de pré-temporada,
a Supercopa da Inglaterra já é meio que isso, né? É bem o marco ali do fim da pré-temporada e o início da temporada, então os times ingleses não valorizam tanto assim a Supercopa da Inglaterra. Eu acho que a Espanha e a Itália teriam que fazer o mesmo, né? A Supercopa da Espanha e a Supercopa da Itália se tornar uma competição da pré-temporada para encerrar. Chato, né? Esse negócio de Supercopa. O campeão de tal torneio, sei lá, o campeão do Brasileirão joga com o campeão da Copa do Brasil. Um jogo pra valer um troféu, um título. Chato, né? Recopa. Chato, desnecessário. Temporada, por exemplo. As ligas da Espanha e da Itália, eu acho que vão acabar diminuindo de tamanho, porque tem muito time fraco ali nessas duas ligas, né? Muito times abaixo dos principais clubes dessas duas ligas. Então eu acho que a Liga da Espanha e a Liga da Itália vão copiar o calendário aí alemão, por exemplo, né? Que é um calendário que já tem 34 rodadas, já tem 18 times na liga. O que Então, faz muito acredito que sentido. aconteça isso. Eu acho que só a Inglaterra vai continuar com 20 ligas. Mas, O 20 times, né? Ele falou ligas 20 times. Vocês vejam que no Brasil isso é inaplicável, né? Isso é impossível, né? Porque no Brasil tem muito time grande, né? Agora, você pega um campeonato italiano aí, que nem ele falou, né? Campeonato espanhol. Tem muito time que é muito pequeno ali, que tá muito abaixo. Ele realmente daria para fazer uma liga com só 18 times. contrapartida, na Inglaterra vai acabar a Copa da Liga Inglesa para os times que estão em competições europeias. Então, times que estão na Conference, na Europa League, na Champions, não vão disputar mais a Copa da Liga. A Copa da Liga vai se tornar uma competição entre times da primeira divisão que não estão em uma competição europeia, mais as equipes da segunda, terceira e quarta divisão. Faz Aí sentido. está como eu faria a temporada: julho, férias; agosto, 3 semanas de pré-temporada, mas já dá para fazer ali 3 joguinhos; setembro, outubro, novembro, temporada normal. Aí teria ali metade de novembro, né, a data FIFA, com 4 jogos e 2 datas para deslocamento, 2 datas para poder se locomover, 2 Ótimo. datas, né, para os jogadores poderem viajar da onde eles estão, né? Dezembro, temporada normal; janeiro, temporada normal; fevereiro, com data FIFA novamente, Aí. com 4 jogos e 2 datas para os jogadores poderem viajar; março, abril, maio, reta final da temporada europeia; e junho aqui seria o mês onde aconteceria a Copa do Mundo de Clubes, Copa do Mundo, Eurocopa, né? Todo ano teria uma Eurocopa, Copa América. Cara, é perfeito sentido, né? Vocês estão vendo? É só uma questão de raciocinar, né, mano? Pô, o competição, cara tá indo mais muito bem, julho mano. seria sagrado ali. Então, a temporada hoje geralmente começa metade de agosto, né? Então eu tô empurrando a temporada para começar mais tarde, no finalzinho de agosto, início de setembro. Seria esse período que começaria a temporada, ou seja, a pré-temporada. Ao invés de começar em julho, a pré-temporada aqui começaria apenas em agosto. Julho inteiro seria ali um mês bonitinho, 30 dias de férias para todos os jogadores. Assim, nós aqui estaríamos solucionando o maior problema, né, do calendário para os jogadores de elite, onde eles não têm quase nenhum período de férias. Mano, e olha só, eu tô com 43 anos. Eu comecei a acompanhar futebol, acompanhar mesmo, quando eu tinha 12 anos, em 1994. Lá, naquela época, eu já ouvia essas discussões aí do calendário brasileiro, né? Dos problemas, das consequências do futebol brasileiro não ter o seu calendário adequado ao europeu. Estamos já em 2025, meus amigos. Lá se vão 31 anos. De descanso. E Galera, vem de isso antes, eu falei hein? demais aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Deixa os seus comentários, o que você acha sobre o vídeo. Se você discorda sobre algum assunto que eu falei, não tem problema, pode discordar. Só não precisa xingar ninguém, porque eu não xinguei aqui ninguém. Eu só xinguei, acho que os europeus eurocêntricos e os franceses, né? Eu falei lá que o campeonato deles é uma merda, mas é uma merda, né? Mas é isso, galera. Baita vídeo, uma bela explanação do assunto. Eu concordo com absolutamente tudo que o mano aí do Futebol Revoluciona falou. Não errou em nada, perfeitas colocações. Vejo que é só um pouquinho de boa vontade e de raciocinar que você organiza o calendário não só do futebol mundial, mas também como do brasileiro que está precisando e há muito tempo, mas muito tempo mesmo. Gostaram do vídeo, rapaziada? Então vai lá no Futebol Revoluciona, se inscreva, o link está aqui na minha descrição, deixa o like para nós, tamo junto e até a próxima!